Bom, pessoal, realizar aqui mais uma correção das questões do Enem com vocês. Desta vez, uma questão do Enem 2013, certo? Ela nos apresenta um texto do encerramento da Comissão da Verdade da África do Sul, Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul, certo? Bom, esse é um discurso realizado na cerimônia de encerramento. Se eu não me engano, foi justamente o último discurso desta cerimônia. Então, é um discurso carregado com um sentimento e uma carga histórica muito grande e muito importante para a gente analisar o enunciado da questão, certo? Vamos ao discurso, então. Tendo encarado a besta do passado olho no olho, tendo pedido e recebido perdão e tendo feito correções, viremos agora a página, não para esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionarmos para sempre. Avançaremos em direção a um futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que as pessoas valham não em razão de irrelevâncias biológicas ou de outros estranhos atributos, mas porque são pessoas de valor infinito, criadas à imagem de Deus. Bom, obviamente nós estamos falando do apartheid, o regime de segregação imposto à África do Sul durante um longo tempo da sua história, certo? A parte mais interessante dessa comissão é justamente de ela ser também uma comissão de reconciliação. E isso fica claro no discurso quando o Desmond Tutu coloca que ele deseja encarar a besta do passado, mesmo olhando ela olho no olho, tendo aceitado o perdão, principalmente baseado então nas ações do nosso querido Mandela, que fez o governo de conciliação nacional logo que assumiu a presidência, evitando os distúrbios civis que poderiam se avizinhar ao final do regime do apartheid, certo? Porém, perceba que ele deixa bem claro o caráter de não esquecimento histórico, ou seja, que por mais que o fato está sendo perdoado, da página da história ter sido virada, o fato não pode ser esquecido. Este foi justamente o espírito da Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul. Tudo bem? O enunciado é claro no texto, relacionando-se à consolidação da democracia na África do Sul, a superação de um legado. Bom, quem conhece o mínimo de história da África do Sul sabe que estamos falando do legado do apartheid, certo? O apartheid é o regime de segregação, como já falado, certo? Sendo, portanto, a alternativa C a correta. Pode ficar estranho aos nossos olhos aqui, de americanos do Sul, o porquê desse desejo de reconciliação. Bom, pois bem, devemos entender que a figura de Mandela representa esse grande espírito de conciliação justamente para evitar grandes conflitos no final do regime de segregação. A África do Sul nunca passou por uma democracia estável. A democracia da África do Sul sempre foi conturbada. Mesmo com o final do apartheid, a situação na África do Sul continuou conturbada. Um regime democrático que não é estável tende à criação de grupos radicais, grupos que desejam colocar interesses extremamente autoritários e grupos que, obviamente, no cenário de época, não aceitariam o final do regime do apartheid. Pois bem, esta ideia de conciliação do Mandela, então, é justamente o que evita que a África do Sul tivesse se separado. Evitou uma grande convulsão social na África do Sul nesse período, certo? Essa grande convulsão, por exemplo, pode ser vista na figura do Eugène Terre. Eugène Terre é o principal líder atual do Partido de Segregação Nacional da África do Sul. O cara, por exemplo, defende o retorno do regime do apartheid. Certo? Bom, pois bem, a questão é clara, direta. Nenhuma das outras alternativas apresentam o conceito de segregação,
certo? E nenhuma das outras alternativas se aplicam diretamente à África do Sul nesse período. Bom, basicamente é isso, é uma questão simples para ser explicada.